Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de uma parte do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Por que minha vida é tão difícil? Uma noite, meu marido Dave e eu fomos buscar um casal, a fim de levá-los para jantar. Estivemos na casa deles somente uma vez e já havia se passado um bom tempo desde a primeira visita. No caminho, Dave virou-se para mim. Acho que não lembro como chegar na casa deles. Tudo bem, eu lembro, logo respondi e comecei a orientá-lo. Porém, Dave se mostrou hesitante com as minhas instruções. Confessando sua preocupação, retruquei. Dave, você nunca ouve o que eu digo. O tom da minha voz e a minha linguagem corporal mostraram a ele que eu não gostava de ser desafiada. Como eu insistia, Dave enfim concordou em seguir o caminho que eu indicava. Informei que nossos amigos moravam em uma casa marrom, em uma rua sem fim, sem saída, no fim da rua tal e tal. Continuei passando instruções a cada curva. Quando nosso carro entrou na rua, na qual eu acreditava ficar a casa, percebi uma bicicleta largada na calçada e exclamei: sei que essa é a rua certa, porque me lembro daquela bicicleta da última vez que estivemos aqui. Seguimos até o fim da rua. Adivinha? Não havia casas marrons, não havia rua sem saída. Eu estava totalmente enganada. Gostaria de poder dizer que este foi um incidente isolado, mas não posso. Eu instaurei o caos na minha vida e em meus relacionamentos por muitos anos. Eu era uma pessoa muito difícil de se conviver. Estava sempre em conflito com algo ou com alguém. Passei a amar a Deus, renasci, fui batizada no Espírito Santo e recebi um chamado para ser ministra em tempo integral, mas ainda guardava muita mágoa e muita raiva. Cresci num lar bastante violento e raivoso, e toda a minha infância foi marcada por medo, embaraço, vergonha. Meu pai abusou de mim de vários modos: sexual, físico, verbal e emocionalmente, desde que eu tinha 3 anos, até eu sair de casa aos 18. Ele nunca me tomou à força, mas me forçou a fingir de que eu gostava do que ele estava fazendo. Ele usava força e intimidação para controlar a mim, quanto aos outros membros da família. Quando fiz 18 anos, deixei a casa dos meus pais enquanto meu pai estava no trabalho. Pouco depois, casei-me com o primeiro jovem que demonstrou algum interesse por mim. Meu primeiro marido era manipulador, ladrão, trapaceiro. Estava sempre desempregado. Ele me abandonou na Califórnia com nada mais do que 5 centavos e uma caixa de papelão com garrafas de refrigerante. O abuso, a violência, as mentiras e a manipulação que eu tive de suportar deixaram-me fora do controle, mas, é claro, não podia admitir isso. Nem podia admitir a intensa raiva que eu sentia. Encarava a vida e as pessoas com amargura. Tinha raiva dos que levavam vidas felizes e que não tinham passado pela dor que eu enfrentei. Não sabia como receber amor, graças e misericórdia de Deus ou de qualquer pessoa. Mesmo após casar-me com Dave, continuei a fazer tudo o que podia para controlar as pessoas e as circunstâncias da minha vida para que eu nunca mais voltasse a ser magoada tão profundamente. É claro que isso não funcionou muito bem. Todos os meus relacionamentos eram exaustivos e estressantes, e eu não conseguia compreender o porquê. Tampouco compreendia porque meu ministério não estava crescendo, nem sendo abençoado, apesar de todos os esforços e orações da minha parte de Dave. Mas comecei a crescer no meu relacionamento com o Senhor e Ele começou a operar na minha vida. Ao estudar sua palavra e todas as suas promessas sobre paz, eu vinha desejar isso para a minha vida. E o Espírito Santo começou a mostrar-me que a discórdia era a causa dos meus problemas. Aprendi a reconhecê-la e resisti-la. Agora encaro a discórdia como uma perigosa rival, que causará destruição se a deixar sem controle. Assim como eu, muitos estão vivendo
vivenciando a devastação causada pela discórdia, mas sem reconhecê-la como a raiz dos seus problemas. Colocam a culpa nos outros ou em Satanás, mas não se dão conta de que têm o poder de dizer sim ou não para a discórdia. Em vez de manter os conflitos afastados, abrem a porta para cada um deles. Depois se questionam por que suas vidas são tão difíceis. Aprendendo a reconhecer a discórdia. O dicionário define discórdia como luta, conflito acalorado e com frequência violento, disputa amarga, uma batalha entre rivais ou disseção. Outras palavras usadas para descrever o termo são querela, rivalidade, bate-boca, altercação, discussão, provocação ou litígio. Eu defino discórdia tanto como um desentendimento acalorado, implicante, combativo, como uma tendência raivosa. A Bíblia tem muito a dizer sobre discórdia e disputas em geral, que são, na verdade, a mesma coisa, e aponta a discórdia como fonte de muitos outros tipos de problemas. O apóstolo Tiago escreveu: pois onde há ciúme, inveja e disputa, ambição egoísta, aí há confusão, insatisfação, desarmonia, rebelião e toda espécie de males. Também podemos ler em Hebreus: esforcem-se para viver em paz com os outros e para serem santos. Sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual. Que nenhuma raiz de amargura, rancor ou ódio brote e cause perturbação, contaminando muitos. A discórdia leva ao ressentimento, ao rancor, à amargura e ao ódio. Se não a confrontarmos, ela destrói e devasta. Causa problemas e traz tormento aos membros e à liderança de igreja, criando obstáculos para o trabalho de Deus e contagiando o povo. Se uma praga mortal se abatesse sobre uma casa, o departamento de saúde a colocaria em quarentena. Avisos públicos alertariam sobre perigos naquela casa. A ninguém seria permitido se aproximar ou entrar ali, pelo risco de contaminação e também de violação. Temos de ser vigilantes da mesma forma em que se trata de eliminar a discórdia. Eis porque é tão importante aprender a identificar os sintomas da discórdia, incluindo o orgulho ou a postura defensiva, amargura, ódio, julgamento e crítica, trapaça e mentira, raiva, rebelião, inquietação, medo e negatividade. Sempre que nos entregamos a qualquer um desses sentimentos, abrimos a porta para a discórdia e convidamos a destruição a entrar. A discórdia mata. Ela mata a cura, as bênçãos, a prosperidade, a paz e a alegria. A discórdia não é só um problema entre pessoas, é frequentemente um problema interno de uma pessoa. O que se passa no seu interior, sua atmosfera interna é pacífica ou é tensa? A discórdia pode afetar primeiramente as suas atitudes. Uma vez ouvi, por acaso, uma mulher reclamando do serviço postal e da agência de correios. Após ouvi-la falar sobre entregas atrasadas, pacotes extraviados e custo de postagem, eu pensei, a raiva dessa mulher rouba-lhe paz e alegria. Enquanto continuasse tão irritada com os correios, jamais teria prazer de ir à agência. Só falar sobre isso já a deixava irritada. Damos acesso à discórdia muitas vezes em questões menores, algo que realmente não faz muita diferença. Por exemplo, uma amiga fez um comentário passageiro sobre nosso novo corte de cabelo, observando que preferia o anterior, e nos sentimos ofendidas com isso. Porém, em vez de conversar sobre aquilo com a amiga e ficar em paz ou estender a graça, preferimos repetir e repetir as palavras na nossa cabeça, alimentando nossa raiva e, desse modo, permitindo que a discórdia entre na nossa vida. Continuamos a nos submeter à discórdia e, quando nos damos conta, estaremos constantemente raivosos. A discórdia geralmente chega na nossa vida por meio de uma pessoa, mas nem sempre é assim. Algumas vezes, nosso conflito pode ser com o lugar. Há muitos anos, comprei um vestido numa loja e o vestido se desfez logo depois. Quando tentei devolvê-lo, o vendedor recusou a recebê-lo de volta. Fiquei bastante irritada porque sentia que fora injustiçada e falei a todos que encontrava sobre essa loja e seu péssimo serviço aos clientes. Eu desencorajava com firmeza a todos que quisessem ouvir a comprar nessa loja. A cada vez que passava em frente da loja, enquanto caminhava pelo shopping, começava a me sentir irritada. Se estivesse com alguém, passava a repetir a história e ficar cada vez mais irritada. Deus começou a mostrar-me que eu devia perdoar aquele vendedor e ainda a loja por sua política, que não atendia às minhas necessidades. Este foi um novo nível de aprendizado para mim em relação ao perdão.
Eu sabia sobre perdoar pessoas, mas não lugares. Aprendi que manter uma discórdia com um lugar é tão perigoso quanto manter uma discórdia com uma pessoa. A única diferença é que um lugar não tem sentimentos, mas o impacto na pessoa em discórdia é igualmente destrutivo. Se falharmos em reconhecer e resistir à discórdia, ela envenena nossas atitudes e começa a afetar negativamente todos os nossos relacionamentos, na escola, no trabalho, no lar e na igreja. E o que é pior, frequentemente nem fazemos ideia de como o problema começou ou o que fazer em relação a ele. Esse é um caso de uma mulher que veio falar comigo após um dos meus encontros. Ela contou que depois de ouvir-me pregar sobre a discórdia, havia adquirido toda a coleção de ensinamentos sobre o assunto e começou a estudá-lo. Disse que sua família tinha um longo histórico de conflito e divórcios, como irmão odiando irmão, filho odiando pais. Na noite em que ela me escutou, Deus lhe revelou a causa dos relacionamentos turbulentos que caracterizavam na sua família. Eles haviam falhado em resistir à discórdia. Assim, as reuniões familiares eram cheias de dissensões, contrariedades e raiva. Ela me confidenciou que não queria seguir vivendo uma vida de conflitos, por isso havia escutado a série, aprendendo a reconhecer a discórdia e a resisti-la. Com o passar do tempo, sua vida e seus relacionamentos tornaram-se mais pacíficos. Não só isso, ela ainda compartilhava o que havia aprendido com muitos de seus parentes. E eles também haviam aprendido a fechar a porta para a discórdia e para o conflito, um a um. Muitos deles libertaram-se porque aprenderam a verdade sobre a natureza destrutiva da discórdia. Jesus disse: "Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará." João. Confrontando a discórdia e abraçando a paz. A discórdia espalha-se como uma infecção ou doença altamente contagiosa. Muitos ficam contaminados ou maculados por ela. É por isso que Dave e eu trabalhamos duro para mantê-la fora do nosso lar. Porque temos personalidades muito diferentes. Muitas vezes deixamos de pensar ou ver as coisas da mesma maneira. Ainda assim, aprendemos a conversar com calma e profundidade sobre nossos desentendimentos, tomando cuidado para não deixar que o orgulho, o ressentimento, a amargura, o ciúme ou a raiva fiquem em nós. Também fazemos um esforço consciente para evitar rupturas nos ministérios Joyce Meyer. Quando as pessoas vêm trabalhar conosco, enfatizamos durante o treinamento que não toleraremos discórdias e ensinamos que fiquem atentas aos menores sintomas, tal como julgamento e crítica, para que possam fechar a porta para toda dissensão e aprender a dirigir suas opiniões ao Senhor ou à pessoa responsável por suas reclamações e não aos outros funcionários. Instruímos as pessoas a caminharem em paz com os outros funcionários, a serem abundantes na misericórdia e rápidos em ignorar ofensas. Queremos nosso lar e nosso ministério sendo locais onde reinam a paz e a harmonia. Oro para que ao fim deste livro você esteja tão curioso por paz que fará o que for preciso para impedir conflitos. Se você tiver que lutar por alguma coisa, lute para evitar a discórdia. Seja diligente. Recentemente recebi a carta de um casal que havia comparecido a um encontro que dirigimos na Flórida. Eles contavam que ao longo dos primeiros 27 anos de casado, os conflitos marcaram o relacionamento. Apesar de serem cristãos que amam um ao outro, nunca haviam conseguido a paz no relacionamento. Eles implicavam um com o outro, discutiam, não conseguiam se entender. Conheciam bem a verdade do Provérbios 17. Melhor é o pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ironicamente, estavam envolvidos no ministério de aconselhamento para casais na igreja, ainda que eles mesmos vivessem sob condenação porque não conseguiam fazer suas vidas o que ensinavam aos outros a fazer. A carta dizia: "Conseguimos mudar graças aos seus ensinamentos sobre a discórdia. Nós sequer sabíamos qual era o nosso problema, mas agora sabemos. E por conta dessa revelação podemos viver em vitória. A discórdia não tem que destruir sua vida. Se você quiser caminhar em vitória, faça como esse casal fez. Não é tarde demais. Aprenda a reconhecer o espírito da discórdia e confronte-o. Recuse-se a ser um combustível para ele, para que você possa merecer a retidão, a paz e a alegria que são suas por direito como filha e filho de Deus." Resumo e reflexão.
Para vivenciar relacionamentos pacíficos e harmoniosos, temos de lembrar que a vitória sobre o conflito e a discórdia requer que nos engajemos numa batalha espiritual. Efésios diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, somente com oponentes físicos, mas contra poderes e autoridades, contra os espíritos mestres que são os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Defina a discórdia com suas próprias palavras. Todos já passamos por situações cheias de tensão e conflito. Descreva os sintomas de uma discórdia no lar, na igreja, no ambiente de trabalho e em outra situação. Pense nas relações nas quais você sofre, tanto em casa com pais, irmãos, cônjuges, filhos, como no trabalho. Peça a Deus para mostrar onde as seguintes características da discórdia abriram a porta para um conflito específico nesses relacionamentos. O que foi que você disse ou fez que foi motivado por orgulho? Você está na defensiva? Você fez questão de dar a última palavra? Está mais interessado em fazer valer o seu ponto de vista do que em aprender a perspectiva de Deus sobre a questão? Amargura. Você usou frases como você sempre ou você nunca, que são os sintomas de amargura interior? Ódio. Julgamento e crítica. Você atribuiu a outra pessoa motivações ou intenções quando não era possível saber de verdade o que passava no coração dela? Você fez julgamentos de outras maneiras? Trapace e mentira. Você compreendeu equivocadamente a situação do ponto de vista da outra pessoa ou você formou a sua opinião sem saber todos os fatos? Você formou a sua opinião com base em fofoca? Você mentiu ou distorceu a verdade de algum modo? Raiva. Inquietação. Você disse alguma coisa motivado por preocupação ou por ansiedade? Medo e negatividade. Você disse ou fez alguma coisa motivado por medo e negatividade? Você está em discórdia consigo mesmo? Descreva uma das características acima se relaciona com seus pensamentos ou como você enxerga a si mesmo. De que forma a discórdia trouxe devastação e destruição para a sua vida? Como a sua vida mudaria se você buscasse curar seus relacionamentos conturbados e resistir à discórdia? Senhor, ajuda-me a reconhecer a discórdia e a aprender como resistir a ela. Ajuda-me a enxergar a chegada do espírito da discórdia bem antes que ele se instaure o caos no meu lar e na minha vida. Dá-me a graça para que eu nunca fomente o espírito da discórdia em minha vida e na vida dos outros. Amém. Obrigada por acompanhar esta parte de Mentes Tranquilas, Almas Felizes, por Joyce Meyer.